Saudações, pessoal. Quem fala aqui é o professor Alexandre e nós vamos conversar um pouquinho sobre algoritmos. Vamos tentar entender o que são algoritmos, qual a importância deles para quem está entrando no mundo da programação. Ok? Bom, vamos lá. Temos aqui alguns conceitos sobre o assunto, mas eu queria destacar o seguinte. Quando a gente pensa em algoritmo, na verdade a gente está pensando na solução de um problema. Tudo bem? Enxergar os passos necessários para a solução de um problema, para se obter um determinado resultado. Então, tanto na vida real quanto em programação, podemos definir o algoritmo como uma sequência finita de passos necessários para resolver o problema ou executar uma tarefa. Okay? Isso está ligado muito à parte de raciocínio lógico. É importante entendermos que a programação nada mais é do que escrever códigos para o computador de modo que ele possa executá-los na ordem correta e conseguir obter os resultados necessários. Tudo bem? Então, do ponto de vista mais técnico, a gente pode definir o algoritmo como um roteiro de instruções que, ao serem processadas, levam à obtenção de resultados desejados. Algoritmos são criados por pessoas como nós, representado, na verdade, com o objetivo de representar, definir passo a passo o que o computador precisa executar para chegar num determinado resultado. Então, quando você pensa, por exemplo, assim, eu preciso criar uma aplicação que vai efetuar uma conversão de temperatura. Ela vai pegar uma temperatura na escala Celsius e vai transformar para outras unidades. Tudo bem? A ideia é, o que o computador precisa fazer? Ele tem que perguntar um valor, ele tem que fazer o cálculo tal, tem que fazer o cálculo tal. Estamos tratando aí da questão do raciocínio lógico, certo? Descrever um roteiro, passo a passo, de tudo que tem que ser seguido pelo computador para chegar aos resultados desejados. Agora, como que a gente vai passar isso para o computador? É conversando com ele? Não. É falando de qualquer jeito ou escrevendo de qualquer jeito? Não. Temos uma maneira certa de representar cada um desses passos de modo que o computador consiga entender, interpretar e executar essas ações. Perfeito? Então, quando a gente fala de programação, é isso. É enxergar todas as ações necessárias para se atingir um determinado objetivo e, mais ainda, representar essas ações de uma maneira que o computador entenda. Entra aí o conceito de algoritmo, entra também o conceito de linguagem de programação. Beleza? Acontece que algoritmos também estão presentes no nosso dia a dia. Quando você vai planejar uma viagem, por exemplo, você estipula uma série de coisas que tem que ser feitas. Você vai definir o roteiro, você vai definir que dia que você vai definir que dia que você volta, como que você vai, com quem que você vai, onde que você vai ficar, certo? Então você se programa. Olha a palavra aí, programação. Né? Você se programa, você cria um roteiro de tudo que tem que ser feito para cumprir o objetivo que é viajar. Né? Quando você vai de um lugar para outro, você está na sua casa, você precisa de ir por exemplo, numa loja. Como é que você vai fazer para ir naquela loja? Você vai sair de sua casa, vai virar para a direita, vai virar para a esquerda, você vai a pé, você vai de carro, você vai de ônibus, qual trajeto você vai fazer, qual rua que você vai pegar, qual o acesso que você vai buscar, tá certo? Então, percebam que o nosso dia a dia, na verdade, tudo que a gente faz é uma sequência de pequenos passos. Muitas vezes estamos acostumados a fazer. Então a gente acaba executando isso de uma maneira bem natural, certo? Mas no caso da programação, né, e o algoritmo é a porta de entrada para quem deseja se aventurar por essa área, a programação ela exige isso, que você enxergue o problema, enxergue todas as ações necessárias para resolver aquele problema e saber como representar isso de uma forma que o computador entenda. Ok? Então aqui, ó. Por que os algoritmos são a porta de entrada na programação? Basicamente porque eles trabalham o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é que faz enxergar o passo a passo que eu já comentei com vocês. Beleza? Familiarização com elementos básicos de programação. Quando eu digo que nós não podemos escrever as coisas de qualquer maneira para o computador, é porque ele é preparado para compreender as nossas solicitações de alguma forma, tanto algoritmo quanto linguagem de programação. Existem regras, certo? Existem palavras específicas para representar as ações que serão necessárias. Existe um jeito certo de escrever. Não é simplesmente um roteiro que você escreve algo de qualquer maneira, manda para o computador e ele consegue executar o que você pediu. Eu costumo dizer o seguinte, olha, programação, a gente não pode esperar
que o computador entenda aquilo que a gente escreveu como se estivesse comunicando com outra pessoa. Nós precisamos nos adaptar à forma que ele entende as coisas, correto? Isso passa aí pela questão de conhecer comandos de uma linguagem de programação, conhecer as regras da linguagem de programação e assim por diante. Tá bom? Isso também se estende aos algoritmos. Bom, temos aqui então um exemplo de algoritmo, uma situação bem simples, aplicação na área da matemática, né, da geometria, para calcular a área de um retângulo. Perfeito? Então aqui eu escrevi passo a passo o que deve ser feito para poder se chegar a esse resultado. Imaginando assim, eu sou professor de matemática e eu quero ensinar meus alunos a calcularem a área de um retângulo. Ao invés de eu simplesmente fazer um exemplo no quadro, eu vou descrever, olha, primeiro você tem que saber isso, depois tem que saber isso, depois tem que saber isso, calcular isso para chegar no resultado. Então aqui a gente tem um exemplo de um algoritmo em linguagem natural. A linguagem natural, ela descreve todas as ações necessárias sem se preocupar com um formato mais definido. Aqui é apenas a expressão das ideias. Não é isso que a gente vai digitar para o computador, mas essa é a base do pensamento. Seja um algoritmo, ou seja um programa na linguagem C, no Visual Basic, no Java, não importa. As instruções ali definidas precisam ser usadas para representar esses passos aqui, correto? Então, para calcular a área de um retângulo, a gente tem que saber primeiro a medida da base, depois saber a medida da altura, depois multiplicar esses dois valores para fazer o cálculo da área e depois, claro, mostrar o valor da área. Veja uma diferença entre o nosso pensamento e um algoritmo. Isso aqui, ó, chama de pseudocódigo, tá bom? É um roteiro de instruções que, se eu passar para o computador e mandar executar, ele vai fazer o que eu estou querendo. Aqui nós temos a representação das ações que foram descritas no slide anterior. Perguntar a medida da base, perguntar a medida da altura, efetuar o cálculo e mostrar o resultado. Certo? Então percebam que existe uma diferença grande entre a forma que pensamos e a forma que representamos o nosso pensamento em algoritmo. Aqui nós temos a estrutura do algoritmo, nós temos comandos, que são as palavras específicas dele, para poder realizar determinadas ações, certo? Então, o processo de criação de um algoritmo passa pela identificação dos passos, pode ser um trabalho mental, você não precisa descrever isso, mas representar cada passo desse no formato que o algoritmo vai entender. Tá bom? Vamos passar aqui, que nessa parte eu só estou explicando que a gente pode digitar algoritmos no computador e mandar executar. Então a gente vai ver o fruto do nosso raciocínio lógico, né? Nós vamos ver lá o produto final, que é como se fosse um pequeno aplicativo, vamos dizer assim. Sem muito recurso visual, sem carinha bonitinha nem nada, mas a proposta do algoritmo é apenas, como se diz, fazer com que a pessoa aprimore o seu raciocínio lógico, voltado para a programação, correto? Então aqui eu estou explicando que é possível sim digitar e executar algoritmos no computador. Para isso nós vamos precisar de um programa específico. Eu citei dois aqui, ó, Visual G, Portugal Studio, que você consegue encontrar facilmente aí para fazer download na internet. Vou focar no Visual G, que é aquele que eu já estou mais acostumado a trabalhar e vai ser a ferramenta utilizada para os nossos vídeos aí do curso de introdução a algoritmos. Perfeito? Aqui nós temos a tela do Visual G. Baixar ele é muito fácil, é só você chegar lá coloca no Google mesmo, lá, download Visual G. Procure pela versão 3.0, que é essa aqui, ó. Tem uma parte visual um pouco mais agradável, vamos dizer assim. Tá bom? E aqui é a tela que a gente vai trabalhar. Ele tem um editor de texto, que é onde nós vamos digitar os nossos algoritmos. Bem, aqui uma parte de variáveis de memória e tudo, para entender como que é feito o armazenamento dos dados. Isso vai ser discutido ao longo do curso aqui. E a área de visualização dos resultados, é onde ele mostra o que realmente está acontecendo após o processamento de cada instrução. Tá bom? Aqui nós temos a representação do algoritmo, que está poucos slides para trás, certo? E aqui, ó, é a tela de execução. Reparem que na hora que eu mandei executar o algoritmo, aparece essa tela, ele está instruído a perguntar algumas coisas, depois ele faz o cálculo e mostra o resultado. Bem? Bom, para finalizar então, gostaria de reforçar que a criação de algoritmos é
o primeiro passo, pelo menos para boa parte das pessoas, né? É o primeiro passo na programação, onde aprendemos conceitos fundamentais como variáveis, o que são comandos, o que são tipos, o que são operadores. Os conceitos aí serão revistos na hora certa, né, nos próximos vídeos. E também focando que o algoritmo não só trabalha o raciocínio lógico, que é um elemento fundamental na programação, mas também já nos dá uma ideia de regras, uma ideia de padronização, tá certo? Já começa a apresentar os principais conceitos de programação. Vale lembrar que a programação ela pode ser feita em várias linguagens, ok? Nós temos aí no site do www.egstreinamentos.com.br um artigo falando sobre as principais linguagens de programação. Né? Eu sugiro que vocês tenham uma lida, um conteúdo bem simples assim, mas apresenta muito bem as principais linguagens de programação. Né? E, para finalizar, a questão de que estava reforçando a ideia do raciocínio lógico, certo? Que é importante na parte de programação. Raciocínio esse que nós vamos aprimorar aqui na criação de algoritmos, certo? Todos nós já sabemos fazer algoritmos, fazemos isso no nosso dia a dia, só que a gente não percebeu. Né? E voltamos os algoritmos que a gente cria na nossa cabeça mais para situações do cotidiano. Agora é hora de aprender como utilizar esse tipo de pensamento na criação de soluções para o computador. Ok? Valeu, muito obrigado. Que venham os próximos vídeos.